Bom dia, Pepitas. Todas bem? Ó, a mesma camiseta de ontem. Porque sim. Não me julguem. Se me julgarem também. Hoje eu vou ler do 23 ao 26. Partiu? Hashtag. Vamos lá para não cortar minha cabeça. Teclado aqui apoiado no outro computador. Pronto. A morte de Sara. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E Abraão fez luto por Sara e chorou por ela. Depois se levantou Abraão de diante de sua morta e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus és no meio de nós. Enterra a tua morta na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura, para enterrar a tua morta. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta nas vossas terras, ouvi-me e falai por mim a Efron, filho de Zoar. Que ele me dê a cova de Macpela, que ele tem no fim do seu campo, que me dê pelo devido preço em herança de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, que habitava no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, diante dos ouvidos dos filhos de Et e de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está. Diante dos olhos dos filhos do meu povo, ta dou. Sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra e falou a Efron, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se concordares, ouve-me, eu te peço. O preço do campo o darei, toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. E respondeu a Efron a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me. A terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta tua morta. E Abraão deu ouvidos a Efron, e Abraão pesou para Efron a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, corrente entre mercadores. Assim o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou como propriedade de Abraão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estavam foram confirmados a Abraão pelos filhos de Et como possessão de sepultura. Uma esposa para Isaque. Já 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Se porventura não quiser seguir-me a mulher a esta terra, devo fazer o teu filho retornar à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, que não faças para lá tornar o meu filho. Caramba, quanta coisa. O Senhor dos céus, que me tomou da casa do meu pai, da terra da minha parentela, que me falou e que me jurou, dizendo: A tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho.
Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças para lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois todos os bens do seu senhor estavam em sua mão. Levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor, e fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, no horário em que as moças saíam para tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje um bom encontro e usa de bondade para o meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte de águas, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Belo Tinder, gente. Seja, pois, que a moça a quem eu disser: abaixe agora o seu cântaro para que eu beba, e ela disser: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu veja nisso que fizeste beneficência a meu senhor. E aconteceu que antes que ele acabasse de falar, chegou Rebeca, filha de Betuel, filho de Milcá, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a moça era muito bonita, virgem, a quem homem não havia conhecido, e desceu até a fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e lhe disse: peço-te, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. Não é uma pergunta. Deixa beber um pouco de água do teu cântaro. Ai, aqui tem muito mosquito. Tchau. Até me perdi. Deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse: bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que acabe de beber. Apressada e despejando o seu cântaro na pia, correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o homem estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio siclo de peso, e 2 pulseiras para suas mãos, de peso de 10 siclos de ouro. Gente, que momento. E perguntou-lhe: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Nossa, eu tô lendo muito mal. E perguntou-lhe: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela lhe disse: eu sou a filha de Betuel, filho de Milcá e filha de Naor. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele homem e adorou ao Senhor. E disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos do meu senhor. E a moça correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão, o qual correu ao encontro daquele homem até a fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras que sua irmã Rebeca dizia sobre aquele homem, foi ter com o homem que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então foi aquele homem até a casa e desataram os camelos, dando-lhes palha e pasto. Deram também água para lavar os pés dele e os pés dos homens que estavam com ele. Depois puseram comida diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Ai, tô muito em cima da câmera. Então disse: eu sou o servo de Abraão, e o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que se tornou grande, e deu-lhe ovelhas e vacas, prata e ouro, servos e servas, e camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, já idosa, deu a ele um filho, e ele é herdeiro de tudo quanto tem.
E meu senhor me fez jurar, dizendo: Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa do meu pai, à minha família, e tomarás uma mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: E se porventura a mulher não quiser me seguir? E ele me disse: O Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para teu filho da minha família e da casa do meu pai. Então serás livre do meu juramento, quando fores à minha família e te negarem a mulher. Livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se tu agora prosperarás o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água, seja, pois, que a moça que sair para tirar água, e a qual eu disser: Peço-te, dá-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: Bebe tu, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, então ele não falou, tá, galera? Foi no coração. Eis que Rebeca saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. Desceu à fonte e tirou a água, e eu lhe disse: Peço-te, dá-me de beber. E ela se apressou, abaixou o seu cântaro e disse: Bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Então bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei: De quem és filha? E ela disse: Filha de Betuel, filho de Naor, que lhe deu Milcá. Então eu pus o pendente no seu rosto e a pulseira sobre as suas mãos, e inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha do irmão do meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber. Se não, também mo fazei saber, para que eu vá à direita ou para a esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: Do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante de ti. Toma e leva para que seja a mulher do filho do teu senhor, como dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os homens que com ele estavam. E passaram a noite, e levantaram-se pela manhã, e disse: Deixa-me ir ao meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: Fique a moça conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias depois irá. Ele, porém, lhes disse: Não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixa-me partir para que eu volte ao meu senhor. E disseram: Chamemos a moça e perguntemos a ela. Então chamaram a Rebeca e perguntaram-lhe: Irás tu com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram sua irmã Rebeca e a sua ama e o servo de Abraão e seus homens. E abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: Ó nossa irmã, sê tu a mãe de milhares, e que a tua descendência conquiste a porta dos seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e montaram os camelos, e seguiram o homem, e tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha de onde se vem do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo à tarde, quando levantou os olhos e viu os camelos que se aproximavam. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque. Então desceu do camelo. E disse ao servo: Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: Este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara, e tomou a Rebeca por mulher e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Caramba, que rápido! Pobre Rebeca. Não sei se é pobre, se bom, né? Abraão se casa outra vez. Meu Deus, Abraão!
E Abraão tomou outra mulher chamada Quetura, e deu-lhe à luz Zinrã, Jocsã, meu Deus, Medã, Midian, Gisbaque e Suá. E Jocsã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurrim, Letussim e Leumim. E os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Elda. Estes todos foram filhos de Quetura. Porém, Abraão deu tudo que tinha a Isaque. Mas os filhos das concubinas que Abraão tinha, deu Abraão presentes, e vivendo ele ainda separou-os do seu filho Isaque, enviando-os ao oriente, para a terra oriental. Estes, pois, são os dias dos anos da vida de Abraão, que viveu 175 anos. A morte de Abraão. E Abraão expirou, morrendo em boa velhice, velho e farto de dias, e foi reunido ao seu povo. E Isaque e Ismael, seus filhos, sepultaram-no na cova de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, Eteu, que estava em frente de Manre. O campo que Abraão comprara dos filhos de Et. Ali está sepultado Abraão e Sara, sua mulher. E aconteceu depois da morte de Abraão, que Deus abençoou Isaque, seu filho, que habitava junto ao poço Laí-Rói, os ismaelitas. Estas, porém, são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a serva de Sara, Agar egípcia, deu a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos seus nomes, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote, e depois Quedar, Adebeu, Mibzão, Emisma, Dumá e Massá. E Haddad, Tema, Getur, Nafis e Quedemá. Estes são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes pelas suas vilas e pelos seus castelos, 12 príncipes, segundo as suas famílias. E estes são os anos da vida de Ismael, 137 anos, e ele expirou, e morrendo foi congregado ao seu povo. E habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente do Egito, como quem vai. É até o 26 mesmo. Para Sur, e fez o seu assento diante da face de todos os seus irmãos, os descendentes de Isaque. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e era Isaque da idade de 40 anos, quando tomou por mulher a Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã, irmã de Labaão, arameu. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Esaú e Jacó. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo coberto de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão com sua mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó preparara um cozido quando veio Esaú do campo. E estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. E então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Oh, meu Deus! E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó.
E Jacó deu pão a Esaú e o cozido de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Isaque na terra dos filisteus. Último versículo. E havia fome na terra, além daquela primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei a tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Enquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca da sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer é minha mulher, para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher, como pois disseste, é minha irmã? Meu Deus, está se repetindo. É isso mesmo. Repetiu. A história, né, gente? Outras pessoas, mesma história. E disse-lhe Isaque: Porventura eu dizia, para que eu, porventura, não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E prosperou o Senhor e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E possuía ovelhas, vacas e muitos servos, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos do seu pai tinham cavado ainda nos dias de seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque a abrir os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar profiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele povo Ezeque, aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também contenderam sobre ele. Por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço e não contenderam mais sobre ele. Por isso chamou Reobote. E disse: Por que agora nos livrou o Senhor e prosperaremos nesta terra? Depois subiu dali para Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda. Ali os servos de Isaque cavaram um poço. E Abimeleque veio de Gerar para visitá-lo, com Alsate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vieste me visitar? Pois vós me aborreceis e me expulsastes do meio de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti.
façamos aliança. Que não nos faças mal, como nós não temos te tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado, dizendo-lhe: temos achado água. E chamou-o Sebá. Por isso é o nome daquela cidade, Berseba, até o dia de hoje. As mulheres de Esaú. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite. Eu tenho uma tia chamada Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Oh, meu Deus, Isaque abençoa Jacó. Sendo dos próximos capítulos. Ficou interessante essa história, não é mesmo? Mas é assim, gente, eu, terceirizei, tô esperando, tô estreitando meus laços aí com Jesus. Nossa, esse vídeo ficou longo porque era muita coisa para ler. E eu acredito que mudei a minha visão no seguinte sentido. Antes eu não queria casar, não queria ter filhos, achava que família era mais problema do que solução, que a minha vida seria muito mais fácil se, independente de eu ficar com alguém ou não, eu não teria tanto problema, ter tanta responsabilidade. Daí, com o passar do tempo, antes de eu voltar para os caminhos de Jesus, eu já comecei a pensar, poxa, ter uma família é trabalhoso, gente. É trabalhoso. Ser solteira e sozinha é muito mais fácil. Infinitamente mais fácil. Mas não é tão prazeroso. Não é tão, como é que eu posso dizer? Não é reconfortante. Qual que é a palavra? Que me preencheria tanto quanto uma família. Ainda bem que hoje em dia a gente tem a opção de não casar, de não ter filhos. Essa coisa de tipo, ficou pra tia, já não é mais tão forte. Faz até sentido, porque as pessoas, tá cada vez mais difícil viver, tá cada vez mais caro, as pessoas estão cada vez tendo menos bom senso. Então, se você for pensar de maneira prática, que bom que as pessoas têm essa escolha, E, enfim, a sociedade permite que isso aconteça, eu acho, Bom, agora que eu tenho 37, eu também já nem ligo se a pessoa vem encher meu saco ou não, porque eu fiquei pra tia. Mas aí essa mudança aconteceu antes mesmo de eu voltar para Jesus. E agora que eu voltei, faz muito mais sentido eu ter uma família do que não ter. Me preencheria muito mais, E aí, qual que é a outra questão? Antes, por eu não querer casar, eu deixei passar um monte de gente legal. Um monte. Alguns eu até voltei a buscar nas redes sociais antes de voltar para Jesus. Eu falei, nossa, que pena que eu não fiquei com essa pessoa, Não namorei, ela até era legal, até quis. E eu falei, não, quero ficar no mundo, quero ser piranha. E aí, nossa, que arrependimento, gente. Se eu pudesse voltar no tempo. Mas águas passadas não movem moinhos. Então eu parei, fiquei um tempo nessa noia, assim, Nesse conflito interno. E depois passou. Não voltei a pensar nas pessoas que eu gostaria de ter ficado. E daí eu entendi, agora que eu estou me aproximando mais de Deus, que se eu realmente quero isso pra mim, e eu realmente estou inserida no contexto cristão, eu vou ter que pedir ajuda pra Deus mesmo. E eu vou ter que melhorar a minha comunicação, vou ter que orar. Eu brinco que o próximo cara, com quem eu desempacotar caixas, vai ser meu marido? E as pessoas ficam assim, meu Deus, vai, gente, não tem mais espaço pra pensar diferente se eu tô inserida nisso. Então, esse é o meu contexto, gente. Eu vou orar e jejuar quando eu sentir no coração, porque eu acho que vai ser igual a Raquel, Rebeca.
vai acontecer uma situação onde vai ser muito óbvio pra mim quem vai ser a pessoa. E aí eu vou pedir a confirmação de Deus do jeito que eu conseguir fazer da melhor maneira possível, mas eu vou esperar essa confirmação para então eu seguir, fazer minha família e ter meus filhinhos, mesmo sendo uma mulher de 37 anos. E para concluir é isso, gente. Eu vou crer e vou buscar e vou ter fé de que a minha escolha vai ser baseada na vontade de Deus e não na minha, tá bom? Então, ó, cenas dos próximos capítulos de Esaú e Jacó e de Larissa.